Sejam muito bem-vindos ao nosso 27º, talvez, episódio do podcast. Há tanto episódio que a gente tá gravando que a gente tá perdendo até as Caraca, contas, 27º acho que é muita coisa, não, 27º, né? 18º. É porque a gente fala de saúde, a gente não falta de conta, né? A gente não fala de conta, então por isso que a gente se confunde um pouco. Mas a gente tá gravando tanto podcast, né? Trazendo tanto conhecimento para você, porque aqui a nossa teoria, né? A gente não aplica só teoria, a gente aplica prática, porque literalmente a gente quer que você comece. Né? Seja do zero em um novo esporte, seja do zero realmente de uma atividade física, de uma boa alimentação, de um estilo de vida de mudança. Então, a gente traz muito conhecimento teórico, prático, conhecimento científico para agregar na sua vida, né? E da sua família, dos seus amigos, dos seus, né, das suas companhias. Então, hoje a gente está com um convidado muito especial que o Thiagão vai apresentar aqui pra gente. Então, eu sou a Estela Borges, eu sou nutricionista clínica funcional. Esse aqui do meu lado é o Thiago Arias. Ele é personal, ele tem um estúdio aqui em Santos, eu tenho meu consultório também. Então, hoje a gente está aqui para conversar com um cara que fez muito movimento aqui na Baixada Santista, né? O Thiago vai explicar um pouquinho melhor quem é essa pessoa, mas ele ele mesmo, ele tem muita história para falar. Mas você vai dar aquela introduçãozinha básica. A gente tem aqui umas 24 horas para gravar esse podcast, porque tem história pra caramba para contar. E a gente vai entender um pouquinho hoje, na verdade, desse podcast, o que é a canoa havaiana, o que é esse esporte que tem crescido aí, tanto no Brasil quanto aqui na Baixada Santista. Então, ativa o sininho, manda para os seus amigos. Se você tem curiosidade de saber o que é a canoa havaiana, se você pode praticar, se você não pode, quem que é o nosso convidado de hoje. Então, comenta aí também pra gente, né? Se um dia você já fez, se você já se interessou, se você tem o interesse de fazer aí, praticar, pelo menos conhecer o que é a canoa havaiana, que a gente vai ter essa possibilidade aqui hoje de explicar um pouquinho melhor, introduzir esse esporte, quem sabe aí fica o convite depois para as pessoas irem lá testar, seja de manhã, de tarde, de noite, a gente tem diversos horários aí para praticar o esporte, né, Thiago? Isso aí, galera. Começando aí mais um episódio, né? Pode começar do zero, que tem como objetivo principal tirar a galera do sofá, né? Eu acho que por favor, trazer esse monte de convidado aí, né? Eu acho que a gente sempre se preocupa em trazer pessoas, não só pessoas que têm histórias inspiradoras, o Pauê já veio aqui, inclusive, também já trouxemos o Pauê aí, mas pessoas que têm histórias inspiradoras e profissionais também que incentivam isso, né? Não só da área da saúde, mas também que estão interligados ao esporte, que é o caso hoje aqui do Fábio, que a gente vai iniciar o bate-papo com ele, mas para mim esse episódio é muito especial, porque além da gente falar sobre saúde, falar sobre esporte, que é o que todos nós gostamos aqui, a canoa havaiana para mim também é um esporte aí que eu pratico há mais de 20 anos, tenho um carinho imenso, todo dia eu tô na água, tô com o Fábio direto, tô com meus amigos da canoagem, então é um episódio que é gostoso de falar, gosto de conversar sobre isso. Então, eu trouxe a lenda do esporte isso que eu ia falar. Né, pra gente compartilhar essas informações, né? Porque eu falo que hoje a canoa havaiana é o novo crossfit, né? A canoagem é o novo crossfit. E mesmo quem não é do esporte da canoa havaiana já ouviu falar... Já ouviu falar do Fábio Paiva. Alguém já falou alguma coisa de Fábio Paiva? E olha, Paiva? eu vou te falar, todo ano, umas 2 vezes por ano, eu pego a galera do estúdio, lá do estúdio, e levo lá pra Canoa Brasil pra gente fazer uma experiência pra galera agora, né? Teve agora, final de semana agora. Então a gente vai à Teria das Palmas, a gente mergulha, vai até a Praia do Sangava, para ali no Cheira Limão, às vezes para, fica... E o pessoal, a primeira pergunta que a galera faz pra mim é: eu não sei remar, eu tenho medo de mar. Galera, a canoa havaiana é um esporte muito seguro, né? O Fábio vai falar aqui pra gente. Ainda mais esses passeios que a gente faz, que a gente vai num catamarã, que são 2 canoas, elas são amarradas por um iaco, né? Que são as madeiras, as vigas de madeiras, super bem amarradas. A gente vai colocar umas imagens para vocês. Vou te falar, a gente vai colocar aqui, o meu filho, ele rema comigo desde os 2 anos de idade. O Theo já foi comigo mais 5 vezes, hoje ele tá com 6. Então a gente senta na canoa e já sai remando, ele mergulha, ele volta. Não é um esporte difícil. Não é. Né? O pessoal fala, eu vou remar, meu Deus, não tem coordenação. Não é. É muito legal. Bom, então se eu for ficar prolongando aqui, a gente vai falar, não vai falar nada. Não, mas o Fábio tem mais 28 horas aqui para conversar sobre a vida dele, gente. Fabião, obrigado pela presença, cara. Muito bom ter você aqui. Muito bom ter vocês. Muito bom estar com você aqui hoje. Fala um pouquinho aí sobre você. Bom, um prazer estar aqui. Tudo que promove a saúde é muito importante. Eu acho que a minha vida voltou em cima disso. Eu sou engenheiro de formação, trabalhei com engenharia, né? Trabalhei na Ingesa e a hora que eu
recebi uma condecoração por cumprir meta de produção, eu decidi pedir demissão porque eu cheguei em casa e eu falei, cara, o que eu fiz? Eu fui homenageado por cumprir meta de produção para fabricar carro-tanque para matar gente no Iraque, né? Então eu trabalhava na Engesa, materiais bélicos, e eu trabalhava com materiais de guerra. Então eu falava, não é isso que eu quero. Meu negócio é a paz, eu estou no esporte, estava começando na canoa, no caiaque, né? E já treinava, onde eu fui primeira vez, onde eu recebi o título de primeiro campeão brasileiro da história. Eu estava trabalhando para fabricar carro-tanque. Então foi a hora que a minha vida mudou. E aí eu comecei a entender que eu tinha uma missão. Passar aquilo que eu estava sentindo para as pessoas que naquela época... Estou falando de década de 80... Estou falando de 1985. Caramba. É muito tempo, né? Então, nascida, dinossauro vivo da história. Dinossauro vivo da história. Então, é assim. As coisas vão acontecendo, a gente vai colocando, e na época só tinha um modelo de caiaque, fui começando a fabricar outros, porque eu tinha amigos altos, tinha amigas, às vezes com um quadril um pouco mais largo, e não cabia naqueles caiaquinhos que tinham convencionais. E aí eu fui desenvolvendo os caiaques para todo mundo, que a missão era exatamente isso. Então comecei a fabricar os caiaques, e foi engraçado, porque a hora que eu comecei a fabricar algo que prestasse, porque estava aprendendo e dava errado, aí quando eu falei, puxa, agora eu posso vender, eu descobri que eu não tinha para quem vender. Então não tinha mercado, as pessoas não sabiam o que era canoagem. Aí eu tive que desenvolver o mercado, criando amigos para começar a remar, a fazer um passeio, a desenvolver uma travessia, começar a organizar uns campeonatinhos internos. E aí fui desenvolvendo, e assim foi. A canoagem oceânica não existia, a gente criou a canoagem naquela época, a canoagem oceânica. E aí depois todas as inspirações iam vindo, né? Porque as pessoas queriam praticar. Como a gente se envolve muito, a gente começava a ter as visões do que precisava ter. Então, aí depois eu falei, caramba, eu queria trazer as pessoas de uma maneira, aí construir a canoa canadense, que nem de índio, né? Que levam 3 pessoas, mas mesmo assim ainda tinha grupos heterogêneos, onde a gente às vezes levava grupo, um virava, o outro não andava, o outro ainda... Eu falava que tinha alguma coisa que fosse sobre a minha proteção. E aí eu estava justamente num campeonato mundial, eu estava inaugurando a maior raia do mundo em Poznan, na Polônia, que era o Mundial de Canoagem de Velocidade. E só que antes a gente disputou uma maratona dentro do vulcão em Sanabria, na Espanha. E nesse momento foi na mesma, um seguido do outro. Eu vi numa TV a cabo lá a canoa havaiana. Eu olhei, e era justamente uma prova que era tradicional no mundo, travessia ao Arro Molokai, no Havaí. E aí eu olhei aquilo e falei, que uma canoa com 6 pessoas. Se eu tivesse isso no Brasil, eu ia colocar meus amigos, a gente ia se divertir, a gente ia sair de uma praia para outra, a gente ia viajar para algumas cidades. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu vou ter que trazer para o Brasil, aí fiquei com aquilo e tal. Só que era uma época difícil, não tinha internet, gente, né? Então, você não sabe nem o que é isso. Não. Não é nem tanto época de internet de escada? Não, internet de escada era, e no início assim era, mas... Então, era uma loucura. Então, você mandava uma carta perguntando alguma coisa, aí a pessoa, depois de 2 meses, te respondia com uma outra pergunta, e a coisa ficava... Ficava aquela... Um WhatsApp eterno, né? Exatamente, Então foi uma loucura, porque aí depois passou... Eu entrei no rafting também, que é descida de corredeira com bote inflável, 6 participantes. E a gente já tinha ganho o brasileiro, a nossa equipe, fomos medalha de prata nos Jogos Mundiais de Natureza. E aí a gente foi convocado para descer o Mundial, que é a maior prova de rafting, o maior desafio de rafting que tinha até o momento. Agora já não sei mais, mas era descer o Rio Orange, deserto do Kalahari, divisa Namíbia com a África do Sul, a maior corredeira do mundo que alguém já desceu, e aí a gente estava lá. De repente eu estava na van com os meus parceiros, a gente saiu em Johannesburg e a gente ia para Al Gabriels Falls, que é um dia inteiro de viagem. E aí eu comecei a falar da canoa e um integrante falou, cara, eu trabalho na Grimaldi, eu posso tentar viabilizar esse frete.
Aí a coisa começou a fluir. Aí tivemos o Ronald, esse cara teve contato com o Ronald, que também queria trazer a canoa, que era um cara do Rio. Aí a gente fez contato, ele sabia um canal de uma canoa, a gente tinha como trazer. Ele não tinha como montar a canoa, que não tinha ninguém que tivesse fibra, mexesse com fibra, e a coisa fluiu, né? E naquele momento que a gente colocou a primeira canoa no Brasil, na água, eu só escutava assim, quem é o louco que vai querer remar essa canoa de 14 metros, 200 quilos? Então, hoje a gente tem a resposta do número de loucos que estão espalhados pelo Brasil todo, que colocam hoje a canoa, né, como uma ferramenta transformadora na vida delas. Então, hoje eu olho tudo que acontece, realmente passa um filme na minha cabeça, eu fico muito emocionado de ver ciclovia, gente com remo nas costas, eu olho o mar todo colorido de canoas, muita gente mudando esse lifestyle, porque a gente não tinha essa cultura náutica antes disso. As pessoas não tinham, você não convidava a pessoa, vamos remar. Jamais. Sim, sim. Né? Remar. Vamos correr, vamos pedalar, entendeu? Mas é muito bacana porque é exatamente isso. A canoa, ela é transformadora, ela é mágica, porque você não tem adaptação. Do jeito que a gente está sentado aqui, é o jeito que a gente senta na canoa. E essa postura é uma postura que todo mundo está acostumado. Sentar no escritório, no cinema, numa mesa para comer. Então, essa é uma postura que está adaptada. Então, ela é assim, você promove. Qual é um esporte que você consegue colocar teu filho, tua mulher, teu avô, teu pai, tudo junto na mesma canoa? Nenhum esporte você consegue fazer isso. Vai caminhar? Não, nenhum esporte. A canoa você coloca e há essa integração que é maravilhosa dentro dela. Você estar exercitando com a força do próprio corpo, flutuando, em contato com a natureza, só quem participa, não é? É difícil a gente encontrar isso. Cara, é difícil você conseguir transcrever através de palavras como é que é a sensação e a emoção de você estar numa canoa em contato com a natureza com pessoas que você gosta, né? Cara, isso é muito legal. É muito legal. Isso é muito legal. E aí, que aí é onde eu entro com a questão de que a canoa ele é um esporte para todo mundo. Né? No entanto que você tem, né? O Fábio vai falar sobre os projetos sociais que ele desenvolveu, e que é muito bacana, que você pega pessoas da terceira idade, pessoas adaptadas. Pô, você tem os para-atletas que remam, você tem crianças que remam. Pô, eu lembro quando em 2009, a gente foi para Hawaii Kinuiva, pro Tahiti, a gente foi pro Tahiti, e, cara, eu fiquei pasmo, porque eu vi... É cultural, né? É cultural, é que nem a gente aqui, a molecadinha tá jogando futebol na praia. A galera rema. Cara, eu entrei com os meus amigos numa marina pra gente pegar umas canoas, eu vi 6 moleques da idade do meu filho, juro pra você, 7, 8 anos de idade, os 6 pegando a canoa indo pra água, sozinhos, 6. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Uma loucura, cara. E olha, Canoa pra criança, os 6, cara. Exatamente. E eu coloco isso como um marco dessa massificação. Eu acredito que foi justamente o insight que eu tive de arrumar um espaço, né? Porque você pode querer velejar, você pode ter dinheiro para comprar um belo veleiro, mas se você não tiver onde guardar, você não vai velejar. Né? Isso. Então, na época, eu me lembro que por que eu nadava na hora do almoço? Né? Porque eu tinha uma mochila no carro, porque eu parava numa piscina, entrava, nadava, tomava um banho e pum, comia qualquer coisa e já estava trabalhando. E por que eu não fazia isso no caiaque? Porque eu tinha que ter o lugar para pôr, geralmente às vezes na garagem de casa, em casa, colocar amarrar no carro, aquele trampo todo, aí você né? arrumar um lugar para estacionar. Aí você fica preocupado de deixar teu carro ali. Quando você volta, enxuga o caiaque, coloca em cima do carro e você nem entende que você enxugou e mesmo assim cai água salgada. Aí quando chega em casa, lava o caiaque, lava o carro e no dia seguinte você vende o caiaque. Então é exatamente isso que aconteceu. Eu falei, eu vi os clubes que estavam abandonados. Naquela época, estou falando 2000, ninguém ia para aquela área, né? Os clubes totalmente fechados. Foi onde eu falei, vou montar uma base aqui. Aonde eu vou montar? No primeiro clube de remo do Brasil, que é o Regata Santista. E aí foi muito bacana que a gente montou o primeiro clube de canoa havaiana. Poucas pessoas sabem disso, e até esqueço de falar às vezes.
no Clube Regata Santista. Eu comecei a fazer lá. E você começou Comecei lá. a fazer lá. Eu comprei, o meu primeiro caiaque eu comprei em 98, lá na loja do centro da cidade. Nossa, então. Comprei lá. 98. E aí, quando chegou a canoa havaiana no Brasil, cara, a semana seguinte já comecei a fazer aula lá no Regatas. Legal. No entanto que tinha ali na lateral direita, ficava o guichê lá dos meninos, os Isso. coletes lá, tudo lá. Exatamente. Então você começou ali lá, né? No início de tudo. Miguel. E aí a gente fez o primeiro evento do Brasil. Eu fiz questão de chamar os antigos remadores, cara. Os senhores que fizeram isso, cara. Porque se existem os clubes na ponta da praia, naquela época, os clubes de remo, foi devido a esses abnegados, cara, que fizeram, que às vezes dormiam. As histórias são incríveis. Dormia, trabalhava no porto como estivador, dormia na garagem para poder treinar de madrugada. Então, esses caras são responsáveis por ter os clubes todos, né? Exatamente. Clube de Regata Santista, Clube de Regata Saldanha Gama, Clube de Regata Internacional, todos os clubes de regatas. E aí foi muito interessante, porque tinham senhores chegando com cuidadores para receber a homenagem. Inclusive até o pai do Fifi, que foi secretário de obras e tudo. Então foi muito interessante, foi muito assim gratificante você ver isso tudo acontecer. E aí a gente montou a Canoa Brasil, onde eu acho que o interessante, hoje tem muitas bases que montaram, muitas, né, montadas por ex-instrutores nossos que montaram e tudo. Então hoje a gente vê o número de canoas que você vê circulando, o número de pessoas mudando as suas vidas. E o que eu acho interessante é essa possibilidade, né, das pessoas, que nem você falou, as pessoas têm esse mito que é difícil. Não é difícil, não. A adaptação é imediata, mas é muito importante que você pegue, tem muitas bases boas, mas pegue como você mesmo, vocês profissionais na área de vocês, a preocupação que vocês têm numa boa orientação. Exato. Então, poxa, instrutor que tenha CREF, entendeu? Que seja um profissional, base onde pague os seus impostos, que tenha uma estrutura receptiva, tudo regulamentado, né? Que tenha um fundamento de base, porque uma coisa que a gente faz é capacitar instrutores. Você pode saber o que tem de perigo. Então, o preventivo e o emergencial. Você sabe o que pode acontecer e se acontecer, o que fazer. Ele tem que estar treinado para isso. Porque se chegar numa hora de perigo, você está conduzindo, como você falou, num catamarã, às vezes até trimarã, 12 pessoas com você. E se na hora você chegar e falar, meu, ferrou... Não sei o que fazer, você faz o quê? Ferrou. O cara olha para você, se o instrutor... Abandonar o barco, o cara pula, sai nadando e fica lá. O catamarã. Então não é aquela coisa pelo dinheiro que tal, você pode cancelar, tem que deixar bem claro isso. Não vai colocar em risco ninguém, entendeu? Não vamos fazer uma navegação insegura. Não, e outra coisa, né? Uma pessoa colocando em risco alguém... ferra todo mundo, né? Porque tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, todas as bases têm as suas canoas, sobrevivem disso, né? Sim. Tem aí os instrutores, tem os alunos. Então, a partir do momento que, por uma imprudência, e tiver alguém prejudicado, né? A gente sabe, a gente está no mar, então tem a capitania dos portos, isso acaba cancelando. Hoje nós estamos no maior porto do hemisfério sul. Nós estamos exatamente numa área que tem uma circulação absurda cada vez mais. Você vê o número de marinas que aumentaram, o fluxo de embarcações motonáuticas, motorizadas e tudo. Tirando falta. Então, ele tá tentando cancelar aqui o som. Gente, desculpa aqui. Então, o número de embarcações... Cara, você tem que fazer uma navegação segura, porque, como você falou, o medo... ele é prudente, tudo bem, você tem que ter medo, mas o pânico, ele mata. Você pega uma pessoa, 2 pessoas em pânico dentro da canoa... Ainda mais no mar, porque é aquilo, você tá na terra, você joga a pessoa no chão, você senta, agora na canoa você tá no mar. Exatamente. E dependendo da onde que tá acontecendo, você não tem... a terra tá lá. Você não tem pra onde fugir, né? Não tem. Então você precisa ter a segurança. Tem que ter. Então tem que ser com bases que você vê que tenha uma estrutura, que tenha ali um procedimento de segurança, que tenha a responsabilidade na hora de embarque, desembarque, durante o percurso. Então isso é importante. Uma das coisas importantes também, Thiago, é assim, você vê o número de pessoas sedentárias que começaram a remar,
de repente começaram a fazer atividade, começaram a emagrecer. Muito. O Rufus, que vai vir aqui, que é um dos donos da Nonanice, ele começou a atividade física, hoje ele tá remando. É mesmo? Ele voltou a remar, ele falou, legal. Estela, tá sendo surpreendente pra mim, tá sendo legal. Por quê? É um restauro com a natureza. Porque assim, a academia em si é legal, mas é aquele ambiente fechado. Às vezes você precisa de uma escapatória. Então, Exato, correr na praia é o quê? Não é o fato de correr, é o fato do contato com o ambiente, a praia, a areia, o pôr do sol. A canoa, porra, pega pra remar 6 horas da manhã. É demais, é demais. Não dá para descrever. E outra coisa, é um esporte, eu vou te falar, eu comecei a remar porque eu tive uma lesão séria no tornozelo, eu tive que parar de correr. Só que eu sempre gostei de fazer esporte na natureza e eu sempre gostei de fazer esporte cardio também. Sempre gostei. E eu falei, cara, e agora? O que eu vou substituir? Porque, porra, eu me lesionava, voltava. Aí, pô, me frustrava, ficava puto. Eu falei, já remava 98, 97, não sei o quê. Eu falei, vou começar a remar canoa havaiana, vamos ver qual é que foi. E o que é mais legal que eu vejo hoje nas pessoas que praticam a canoa havaiana, não só o bem-estar físico, mas, cara, a sociabilização que eles fazem. É um grupo, Você vira uma cria comunidade. Você cria uma comunidade. Você cria uma comunidade. Você cria a comunidade do pessoal da terceira idade que rema em tal horário, a galera vai fazer café da manhã numa das praias, vai remando e faz o café da manhã. Exato, Você cria a comunidade da galera que está iniciando e quer fazer uma competição, quer competir todo mundo junto para se testar, para criar o vínculo. Eu falo, poxa, o Fábio muito mais do que eu, mas eu remo há 25 anos e já passei por várias equipes. Várias. Mas hoje eu sou amigo de todos. Exatamente. Então, eu vou numa, às vezes, tipo, tem uma competição, olha, tá faltando fulano, você não quer fazer parte da equipe? Ah, beleza, não sei quem tá na equipe, já conhece todo mundo, você vai pra equipe e curte, entendeu o negócio? Porque você vai criando vínculo com as pessoas, você vai criando amizade, você vai indo a eventos, você vai competindo, você vai fazendo coisas diferentes, né? Esses passeios aí que você faz, o Saco do Mamanguá, que tem aquelas coisas todas, a galera gosta também disso. Pô, você conheceu o Saco do Mamanguá, não foi? Conheci, pô. Quantas pessoas, naquela época, inclusive, conheciam o Saco do Mamanguá? É considerado o único fiord brasileiro. É um lugar incrível. Maravilhoso. Eu conheço só o Saco do Major. Não, isso aí é no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ele é um fiord e é um lugar assim incrível. A gente pegava lugares assim que era difícil você chegar, a gente montava, pegava uma pousada, fechava a pousada e ia todo mundo para lá, carreta levando barco, e a gente ficava alguns dias lá fazendo só trechos de remada. Totalmente diferente. E é como o Thiago falou, vira, né, uma comunidade, família, e cria uma identidade da pessoa, do remador, né? E é muito interessante porque você vê as pessoas, às vezes, não faziam academia, começam a remar e vem a necessidade de fazer academia, vem a necessidade de se informar na parte de nutrição. Por quê? Porque quer cuidar, ele começa a valorizar um pouco, né? Porque você começa, assim, sempre quando a gente começa uma atividade física, a gente não vem com o pensamento de, vou me tornar atleta. Não, isso é com o tempo. Então, eu não vou me tornar profissional naquele esporte, não vou fazer alguma coisa, assim, tão intenso. Só que aí você começa, você vê que você fala, puta, me dei bem nisso daqui. Aí você começa... deixa eu ver qual é que é, né? Eu vou continuar aqui. Aí eu começo, aí eu falo, porra, mas meu cardio, eu tô sentindo meu cardio, uma dor nas costas. Aí você vai e não fiz, aí você fala, mas precisa de um fortalecimento, vou entrar numa musculação. Perdi bastante peso às vezes no início, agora estagnei, tô sentindo que, vou remar, começa a ficar meio que sonolento. Será que é alimentação? Você vai pra alimentação. Quando você vai ver, tu desenvolve. Exato. A pessoa começa a ter o gostinho da endorfina e não para mais. Você fala, tô... Aí você começa a fazer aquelas comparações saudáveis. Então, o Fábio entrou na mesma época que eu. Tô remando igual o Fábio, velho. Fábio, vamos pegar e vamos remar um dia? Vamos. Caralho, eu consegui acompanhar o Fábio. Você fala, porra, eu me sinto mó bem com isso. Porque você começa a ter parâmetros. Então, assim, quando você gosta do esporte, quem que é o cara? Você vai mais ou menos nas bases. Você vai tendo as referências. Você vai tendo as referências. Sim. Então, tipo, quero me desenvolver no esporte. Quem que são os melhores? O Fábio tá entre um deles. Fábio, vamos remar? Quero ficar bom no negócio? Vamos. Você tá girando o tronco assim, você tá fazendo tal coisa. Porque são adaptações que são necessárias em qualquer esporte, né? Assim como não é botar um tênis e correr na praia, que você vai virar um corredor. Tem o jeito certo de correr, tem a pisada certa, tem o tênis. Na canoa já não tem tanta essa necessidade. Você pode pegar lá um remo do clube e remar. Lógico que quando você se aperfeiçoar, você pode adaptar teu remo. O seu próprio remo, a altura, tudo, né? Mas isso daí é um passo mais pra frente. Mas ali é literalmente, bota um biquíni, uma sunga, shorts... Vai embora. E vai embora. E aí você para num lugar para mergulhar, para curtir com os amigos...
E você mergulha, né? É diferente, porque o pessoal fala às vezes, mas é a Praia de Santos. Eu falei, tá, mas você já foi pra lá? Saiu da praia? Com a Ilha das Palmas. Não, então, e veja bem, as pessoas, se você olhar bem, eles não sabem que a gente mora numa ilha, nós somos ilhéus, nós moramos na ilha de São Vicente, é uma ilha. E quando você olha para o outro lado, é outra ilha, a ilha de Santo Amaro. Então, quando você atravessa, você já está no Guarujá. Então, né, você vê uma outra tonalidade de água, uma água mais clara. Você para ali na Baía das Ninfas, você fala, que Baía das Ninfas? O que é isso? Aí você mergulha, você vê aquele mar mais limpo, você fala, nossa, mas isso é em Santos? É só literalmente você atravessar. Exatamente. Só que quando você vai ter essa vivência, ou você vai ter de lancha, que raríssimas pessoas vão ter esse acesso, ou você vai de canoa havaiana, você já está fazendo esporte e você tá tendo um contato com o mar. Você sabe que remar aumentou muito a minha referência de prazer, das coisas gostosas, porque às vezes eu fico com medo de ir para uma viagem, gastar uma fortuna e saber que, cara, sentir saudade, né, de remar aqui no litoral norte, de remar aqui em Santos, na Ilha das Palmas, Saco do Major. Que a gente tem é uma referência maravilhosa. Não, é incrível. Eu moro metade aqui, metade na Barra do Saí, então a Barra do Saí, que é o litoral norte, você vê aquele trecho de ilhas ali, você sai costeando a Baleia, Cambuí, vai para a Ilha dos Gatos, Ilha das Couves, Ilha do Montão de Trigo, depois entra na Barra do Una, sobe o rio com piscinas naturais. Caramba, você fala, eu 1h30 estou aqui de carro e posso fazer uma remada de um dia e voltar, né? Então essa é uma coisa que é incrível. E assim, até pegando esse gancho, eu acho que na vida tem algumas missões, né? Eu, há um tempo atrás, eu descobri que eu tinha uma missão com essa parte da canoagem. Quando eu não queria mais competir, foram muitos anos competindo, né, cara? Eu fiquei... Você não tem tesão mais de competir? Nenhum, Thiago. Nenhum, zero. Cara, eu vou dizer, de entrar na água e... Eu acho que as missões vão... Né, a minha missão ali era realmente competir. Eu virei um papa-medalha, né? A última vez que eu fui tentar ver lá... Os Quantas troféus. medalhas você tem? Cara, troféus. A última vez que eu contei ali, que foi até a empregada que limpou, 478 troféus. 478. Né? Medalhas é uma caixa que eu nem contei, porque era uma época que eu competia todo final de semana. E às vezes eu estava competindo em Belo Horizonte, na Pampulha, no sábado, no domingo eu voltava para a Raia da USP para ter outra competição. Sim. Então era uma loucura, eu era um papa-medalha na época, entendeu? Então... O que aconteceu para eu parar de competir? Eu já queria, há 4 anos atrás, queria parar. E foi muito interessante, que foi um fato assim decisivo para mim, porque eu não conseguia. Os amigos não deixam. Então, às vezes, é a mesma coisa na época. Você vai competir? Mas não vai. Não, vai sim, minha equipe só mais Não, mas eu parei de treinar. Não, mas treina aí 2 semanas que tá dando. Aí eu entrava nessa. E fui indo. E chegava uma hora que eu falava assim, cara, eu não tenho mais o prazer. Era uma sensação incrível. Eu não queria mais ser melhor que ninguém. É um negócio estranho isso, dizer isso, né? Eram muitos anos, eu fiquei 16 anos invicto no Brasil. Então eu falava assim, cara, eu não tinha mais esse prazer. Porque você entra, ao mesmo tempo que você está invicto, você entra com uma responsabilidade incrível no dia. Não adianta você dizer, não, eu não treinei, tirei segundo lugar, todo mundo... É isso, cara. Você quer manter. Não adianta. Então, você fica com aquela. Tipo assim, eu vou lá pra... Tudo bem, eu vou brincar. Vou pra me divertir. Vou me divertir. Mas quando você chega no dia do campeonato, você vê que a cobrança... A cobrança é muito grande. A cobrança é né? gigantesca. Aí eu falo, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Aí ia tal e ganhava. Mas aí chegou um momento, cara, que eu vi uma matéria que para mim foi decisiva. Na época era uma nadadora que bateu 3 vezes o próprio recorde dela mundial. E ela, na última prova, ela falou assim, eu não vou mais. E todo mundo ficou surpreso, fizeram matéria com ela e tudo. Mas por quê? Geralmente a pessoa desiste quando começa a perder e tal, não sei o quê. Ela falou, olha, é simples assim, eu nunca precisei de despertador. Eu treinava de madrugada e treinava à tarde. Eu dava o horário, já tinha acordado, já levantava, não sei o que, não questionava. Quando eu comecei a acordar com o despertador, quando eu comecei a olhar, hoje está chovendo, eu vou só à tarde, eu falei, eu não tenho mais vontade de ganhar. Perdi o tesão. Perdi o tesão. Então, eu vou desistir. Quando eu olhei, eu falei, sou eu não tenho mais tesão de competir. Não quero mais ser melhor que ninguém. E aí, depois, eu fiquei
sabe? Não tem mais a necessidade de provar, né? Exato. Não tem. Você já provou, você terminou no auge, porque às vezes a gente quer ficar batendo, e aí você começa a decair, aí você se frustra mais ainda, você quer voltar, então mas é assim, melhor por terminar que no eu vou auge. competir? Por que eu vou entrar nesse clima de competição, de estar lá, viajar, não sei o quê, largar a família, largar não sei o quê, depois de tantos anos competindo para ganhar de novo um brasileiro? Porque sempre eu fui realista. Mundial, eu fui pro Mundial, fiquei em 7º. Cara, é um sufoco. Olimpíada, nem se fala, porque geralmente no Mundial, quem está no Mundial, que era próximo das Olimpíadas, não está na Olimpíada. Então a realidade é, se eu fui 7º no Mundial, que para o Brasil não é nada, Olimpíada, então, eu vou ficar lá atrás. Então é uma realidade que você tem que entender. Sim, sim. Então veja bem, o que eu vou almejar? Brasileiro de novo? Ficar ali. Puta, de novo, 15 vezes campeão, 16, 17, não. Então eu falei, bom, não, eu vou desistir. E aí, rapaz, assim, a hora que a coisa começa a entender, que você começa... Eu sempre fui meditante transcendental, eu estava vendo até uma matéria, meditação transcendental entrou no Brasil, início da década de 80, eu sou desde 81. Eu posso dizer que a minha vida é antes e depois, né? A meditação, ela hoje, eu falo isso com tranquilidade, mas na época, gente, década de 80 e 90, você não podia dizer, cara, porque as pessoas te achavam estranho. Não, eu sou católico. Hoje, bicho eu vou te grilo, né? falar que a galera tem um certo preconceito. Dependendo do que você fala, vai te olhar de Mas naquela época a pessoa confundia um pouco com religião. Pior sabe? ainda, pior ainda. Então era uma coisa transcendental, então, que ela falava, puta, cara, O cara vai pra outra galáxia. outra galáxia, cara. O cara. Quero meu, falar O que ele fumou, né? O que ele fumou, o que ele bebeu. E na meditação, cara, é muito interessante que as coisas foram aparecendo aos poucos para mim. E aí foi quando apareceu que eu queria muito me dedicar. Eu nunca entendia o porquê que eu ainda continuava competindo, ganhando medalha. E a pessoa falava, dá dinheiro isso? Não, não dá. A gente só coloca, né, Tiago? A gente só gasta. Coloca dinheiro vai viajar, dinheiro com hotel, dinheiro com não sei o quê. A pessoa, mas você deve ganhar muito dinheiro com isso. Aí eu falei, é verdade, eu não ganho dinheiro com isso, eu só ponho trabalho para pagar, né? Por que será que eu tô nessa, né? E aí, cara, e assim, quando eu recebi uma homenagem do Projeto Caoura, que a gente estava começando na Câmara Municipal, ali eu entendi o que estava acontecendo. Eu fiz tudo aquilo para me preparar, me capacitar para poder entrar nos meus projetos sociais, dando segurança para todas as pessoas que estavam comigo, conseguindo dar um norte, dando um azimuth para o rumo que eu estava seguindo. E as coisas foram saindo. Porque eu sempre quis trabalhar o social, eu sempre falava, eu preciso ganhar na loteria para fazer o social. Eu preciso ter muito dinheiro. E um dia, cara, eu tive um insight de dizer, cara, eu vou ter que começar. Por que eu preciso começar com 100 pessoas? Quanto que o meu bolso atinge para começar? 11 pessoas. Comecei a trabalhar com 11 mulheres de câncer de mama. E aí, rapaz, a minha vida mudou total. Porque eu conheci essas mulheres que são incríveis, são mulheres que a morte bateu na porta delas, elas venceram com a vida, são mulheres diferenciadas, elas têm uma loucura pela vida que não dá para descrever. E eu tive o prazer, Deus me deu esse prazer, graças a Deus, de conhecer essas mulheres que são diferenciadas. Então, eu comecei a me apaixonar por aquilo. E porque elas são gratas por tudo que você faz, e elas te abraçam, tudo que você faz é motivo de comemoração. Uhum. E aí eu vejo, pô, cara, você vê um outro nível de pessoas que tudo reclama, que tudo tá ruim, que uma unha encravada é um problema, entendeu? E você vê aquelas mulheres que tu fala, caramba, gente, olha aí, né? Vamos aprender um pouquinho. Poxa, olha aí, são felizes. Exatamente. Não é fácil você receber uma notícia de câncer, é uma sentença de morte. Toda a químio, né? E todas as aulas eu fui dando desde 2016. E se eu falar para você, se eu pensasse nisso, eu não teria entrado, porque era um compromisso muito grande. Sim. E foi crescendo. Se eu falar para você como isso foi acontecendo, eu não sei dizer. Hoje nós estamos com 128 mulheres. Nós temos a Academia do Câncer, é a única no mundo com remada indoor, outdoor. Nós temos 9 atividades para elas. Nós temos canto coral, nós temos dança soul, pilates, dança yoga, aula de ginástica, aula de percussão na bola, aula de remo indoor. Nós criamos um tanque com um simulador de canoa havaiana. Nós temos as nossas canoas para fazer o remo outdoor. E você vê
a sobrevida que a gente deu para elas. Elas são hoje totalmente ativas, porque além disso, nós temos um grupo multidisciplinar de médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e educador físico. Elas são cuidadas. Então, você vai pegando os testemunhos, a evolução delas. As meninas, elas entram lá, não conseguem escovar o dente, pentear o cabelo. Hoje elas fazem os movimentos todos, Thiago. Elas vivem. Elas vivem. Você sabe que, assim, os testemunhos são incríveis. Alguns deles, tipo assim, eu tive que ter câncer para conhecer esse projeto maravilhoso. Mas é isso. Tipo assim, a primeira vez na vida que eu estou olhando para mim, eu olhei para os filhos, eu olhei para o marido, nunca tive tempo de cuidar de mim. É a primeira vez que eu estou cuidando de mim. Você está entendendo? É uma coisa absurda que você vai tendo esses insights. Sim, sim. Então, aí a gente fala sobre o esporte, que às vezes o próprio poder público não entende o valor que isso dá. Porque quando eu criei esse projeto, Remando na Recuperação de Câncer de Mama, você pega esse projeto, eu levava para a saúde, a pessoa, tá, legal, remando, é pro esporte. Aí tu chegava no esporte, remando, na recuperação, câncer, saúde. Aí eu fiquei com o projeto sem pai nem mãe, entendeu? Eu falei, pô, como é que eu vou começar isso? Se ninguém entende que o esporte é isso, você quer trabalhar o meio ambiente, coloca o esporte, cara, para dar educação ambiental. Cara, que loucura, né, meu? Uma Né? coisa tão... As cabeças são assim. Então, cara, o que acontece hoje? Nós com 128 mulheres, gratuitamente, fazendo isso, dando esporte para elas. A canoa para elas é tudo na vida. E como a gente estava falando, elas adoram remar. Então, o que acontece com isso? Elas começam a mudar os hábitos. Sim. Então, eu falo que o nosso projeto ele é fundamentado num tripé. Hábitos saudáveis, cabeça boa, porque se você acorda isso aqui do dia vai ser uma merda, ele vai ser uma merda. Exatamente. E amor. É o que a gente dá para elas. E o projeto vai, graças a Deus, crescendo cada vez mais. Então, é assim, é incrível o poder do esporte como uma ferramenta de transformação na vida das pessoas. Cara, muito legal. Não, e aquele negócio, né? A gente tem um monte de problema na vida, até a gente tem um problema de saúde. A gente só tem um. É exatamente Depois que a gente tem um problema de saúde, a gente só tem um problema, né? Porque assim, quando você tá com saúde, você vai reclamar do periquito, do papagaio, do teu bolso, do marido, do filho, do trabalho, de todo mundo. É verdade. Mas você tem saúde. A partir do momento que você recebe um diagnóstico, principalmente de câncer, que tem crescido absurdamente, e com o uso dessas canetas que a gente tem visto aí, vai crescer mais ainda, porque a galera não tá tomando com acompanhamento médico, acompanhamento nutricional. Uma loucura isso, né? Não, tá ficando bizarro, assim. Então, quando você recebe esse diagnóstico, cara, você não tem mais nada. Você tem um problema, que é cuidar da tua saúde. Ah, mas eu tenho o melhor plano de saúde. Não adianta. Acabou. É que eu digo não assim, adianta. Problema é um ponto de referência. Tá com dor no dente, dá uma martelada no dedo que passa. Então, né, você tem... Não é verdade? Você tem que ter... Vai ser maior que a dor no Não é? dente. Então dá uma martelada. Passou a dor de dente. Por quê? Porque o problema é maior. Então, quando você começa a abrir a tua cabeça para isso tudo que está acontecendo, a notícia, ela não avisa, ela chega de repente. Exato. Ou você valoriza agora, já. Tem esse negócio de, o ano que vem eu vou fazer. Não, agora, cara. Faz alguma coisa. Cuida da tua saúde já. Exato. Não deixa para depois. Cara, cada dia de vida é uma dádiva. E a gente tem já artigos científicos comprovando que a prática do esporte, seja ele qual for, se é um pilates, uma dança, uma canoa, seja ele qual for, a prática induzida do esporte no câncer faz as pessoas melhorarem, faz a cura do câncer. Inclusive, com tratamento de quimioterapia ou não, isso já está comprovado na ciência. Então, assim, o esporte é uma medicina, é um remédio. Você não sabe, deixa de ser um medicamento, só que natural. É natural. Entendeu? É natural. E tá bom. A gente mora numa cidade incrível. Você tem uma praia. Tem tudo Você aqui. vai, Clima, sabe? Tudo favorece. Tudo favorece. É muito incrível isso. E assim, é uma das coisas assim, o projeto Kaora, ele é uma coisa que a gente teve Eu fui também, dentro dessa meditação, eu tive uma inspiração de madrugada de remar lá, daqui a pouco vi o sol nascer, eu olhei, vi Praia Grande, vi São Vicente, vi Santos, vi Guarujá, e aí vem essas inspirações, né? E aí eu falava assim, porque a gente organizou o primeiro festival internacional em 2016, foi a primeira vez que a gente começou, e a gente começou com o Dragon Boat, com a canoa chinesa, que legal. de 22 pessoas. Eu remei esse dia. Remou, Quando veio aqui. veio para tal, cá. legal. A gente trouxe em 2017.
Porque eu falei, pô, se remar uma canoa de 6 lugares é legal, pô, uma de Imagina. 22... 22 e o cara tocando bumbo lá. Jura? São 10 de um lado, 10 do outro, Não, muito um no legal. tambor dando ritmo e outro em pé no leme, né? Muito Só que ela não é para mar. Foi não? aonde? Ela é mais para água parada. Mas eu trouxe na loucura mesmo, né, cara? E deu certo. Foi legal aquele dia lá. Foi bem legal. E hoje ela é utilizada. A gente começou a fazer team building na represa Guarapiranga, que é treinamento corporativo empresarial. Fazer exatamente uma analogia da empresa que tem que ter. Cara, isso é bacana. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Para poder entender, né? Porque estamos juntos literalmente no mesmo barco. Exato. Então, você tem exatamente o que eu faço com os projetos das crianças lá da comunidade, na Barra do Saí, que é exatamente eles entenderem, cara. É cooperativismo. Uma comunidade. Respeito mútuo, sincronismo, tudo isso é uma maestria que a gente tem que ter. Então, tem que todo mundo se respeitar. Então vamos lá, a gente está falando de um projeto de mulheres com câncer, mas o Fábio não tem só esse projeto, ele tem esse projeto comunitário na Barra do Sauí. Então, Barra do Saí, é isso. E tem mais algum projeto, Fábio? Não, é assim, são coisas assim. Vamos especificar aqui nesse podcast que isso está bom demais. As crianças, eu entendi que a gente tinha que colocar o esporte na vida deles, porque Ótimo. eu tô lá na Barra do Saí e a gente está num lugar de alta vulnerabilidade. Sim. Então, é assim, onde a gente descuidou, o recrutamento para o tráfico é rápido. Para você ter uma ideia, eu não posso nada em férias, Thiago, porque uma vez eu dei férias e eu perdi 2 alunos. Olha só. Né? Porque é rápido, é muito, muito rápido, é convidativo. A necessidade, convidativo. Então você começa a colocar o esporte dele e a gente começou, porque eu fui aprendendo também, viu, gente? Eu não fui estudar isso para começar. Sim. É uma Aquele coisa que negócio, eu... você troca o pneu do carro andando. Exato, exatamente. cara. Então, Só vai eu colocando. sinto que é legal, que é para mim, por que os outros não vão querer? E aí eu falei, bom, vamos lá. E aí todo o resultado foi surgindo com eles. A gente começou, no começo eles entravam, um brigando com o outro, nos respeitando. E onde eu estou ali fica a 1.800 metros da Ilha das Ilhas, que é um paraíso, é o Tahiti brasileiro. Você conhece, né, Tiago? Conheço, é maravilhoso. Então, todos eles, por incrível que pareça, muitos não conhecem. Então, eles queriam ir remando até lá. Mas só que tudo você tem que Senso ter de comunidade. Então não dá para você ir remar na mesma canoa com o cara que você tá xingando aqui. Não dá. E aí foi muito interessante, porque eu falava, não, primeiro nós vamos remar no rio, nós vamos fazer as dinâmicas todas, de virar a canoa 180 graus, com leme de proa, leme do que, um dá ré, outra. Tem que ter essa maestria entre eles e respeito mútuo, né? E aí, pô, lógico, fomos aprendendo. Pô, chegou uma hora que eles começaram a fazer a curva direitinho. A gente dava os comandos, eles obedeciam que nem um soldadinho, assim, sabe? Um em silêncio, todo mundo tendo iniciativa. E aí chegou numa outra aula que a gente está montando, eles vêm tudo assim, em bando, né? Professor, a gente quer te pedir uma coisa. Vamos para as ilhas hoje? Eu falei, para as ilhas é um outro desafio. Pô, professor, vamos lá, a gente está treinado. Não, mas é difícil. Pode confiar. Pô, ali foi a palavra-chave. Olha né? só. Aí, a hora que falou pode confiar, vamos embora, fomos para as ilhas, eles blindaram e mergulha. A gente dá aula, leva a máscara de snorkel para eles aprenderem a mergulhar. E aí é uma festa. É exatamente isso, porque veja só, por incrível que pareça, algumas coisas a gente vai sabendo. 90% das crianças nunca foram num cinema. Aí o que eu fiz? Cinema na praia. Estendi lá um lençol, coloquei cadeiras, contratei um carrinho de algodão doce, um de pipoca, o outro de cachorro quente, refrigerante. Aí você via no final da tarde todos eles arrumadinhos, trazendo os irmãozinhos para ver Moana, sabe, na praia. Cara, isso não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Legal, muito E é uma coisa simples. Simples. Que a gente fala, vamos cinema, cinema, de novo. Porra, olha a valorização, Olha isso. olha Isso. o apreço. Não, e é um evento, vira um evento É um pra eles, evento. E é assim, para você ver a transformação que dá. Depois eu gero alunos se transformando em monitores. E depois, quando eles chegam no ensino médio, eles entram na faculdade, cara. As mesmas crianças que, de repente, né, pensaram que estudar, falavam para mim, professor, eu não vejo necessidade de estudar. Para que eu vou aprender geografia, matemática, não sei o quê? Sabe por quê? Porque o foco dele é trabalhar no carrinho de praia do pai. Exato. Com todo o mérito, lógico, Sim. trabalhador e tudo, mas veja só, esse é o horizonte dele.
Quando a gente começa a mostrar para eles tudo... Que existe uma coisa maior por trás disso, e eles né? podem ter essa Podem oportunidade. ter, entendeu? Né? Eles entendem que eles precisam ter essa transformação, eles podem ser melhor e a gente enaltece eles quando eles estão. Porque às vezes essas crianças, elas nunca foram elogiadas. Nunca ninguém acreditou. Quando você começa a acreditar, eles começam a ter uma Até referência. estranha, né? Até e aí, estranha. você me perguntou, que eu vejo assim, eu faço uma ligação. Por que eles me respeitam tanto? Né? Os professores mesmo da escola, que eles estudam lá do Verde Escola, que é uma ONG que trabalha no segundo turno, no contraturno, eles falaram, você já deu um Google no Fábio, que dá aula para vocês? Dá um Google, dá um IA nele para você ver. Aí eles começam a ver, bateu o recorde de 24 horas, não sei o que, não sei o que. Não é lá. um cara só passando uma aulinha de mão, é uma referência. Aí sabe o que acontece? Eles começam a me perguntar, professor, pô, você fez isso, você desceu a mão, não sei o quê, você não sei lá. Aí começa a ter admiração, aí começam a abrir os ouvidos e você coloca o que você quer. Né? Então isso é muito importante. Então eu descobri que tudo que eu fiz na vida foi para poder me dedicar a isso. O que você né? tem hoje. Então o projeto Kaora também, assim, o nome dele é muito impactante. O Kaora. O que significa Então, Kaora? o Kaora em Maori quer dizer vida. Para os maores, os neozelandeses, eles fazem aquela dança haka, que é uma dança de guerra, você já viu? Sim, Já. sim. É uma dança sensacional. impactante, né? É, muito legal. Porque é incrível, eles fazem a dança haka, né? Aí você vê, na invasão, nos primórdios da Nova Zelândia, você imagina, os inimigos invadiam lá, os caras tudo... Intimidador, Aquelas né? carrancas, Pô. né? As feições que Não eles é? fazem. Os caras tudo tatuado, pelado, batendo no peito, colocando a língua pra fora, o cara fala, peraí. Que isso, né? Será que eu vou invadir aqui? Aqui eu não vou entrar. Aqui acho que não. Quando ele não fugia e ia pra guerra, eles gritavam em alto bom tom, quando eles venciam, Kaora, estou vivo. E na dança haka que eles fazem, eles falam Kamate Kaora, Kamate Kaora. O que eles chamam o inimigo de Kamate? Lógico, o inimigo vem para você, é a morte que está vindo. Na dança eles falam, vem Kamate, vem morte, que eu sou Kaora, sou vida e vou te vencer. Legal, Olha pô, isso. nome bem... Essas meninas são Kaoras, Com cara, certeza. né? Exatamente. Todas as pessoas que tiveram isso, o câncer chegando com a notícia, a morte batendo na porta e transformaram isso, pô, são Kaoras. É a dança. Né? A dança Kaora. Tanto é que o símbolo do Kaora é o lagarto, que é uma proteção maori. E eu tatuei Você tem o lagarto. Kaora, o lagarto, com um laço rosa. Oh, que legal. Um laço, que o laço quer dizer o comprometimento com a causa, né? Então, assim, é uma loucura, cara. Então a gente vê o esporte. Agora eu consigo entender porque ele não quer competir mais, né? É muita Mas missão, olha, cara. competição É muita pequeno, missão. É muito pequeno. muita Ele já missão. competiu muito. Ele já fez a base dele. Né? A base dele já está feita. Agora A minha ele tem competição outros agora, o meu projetos. troféu são essas Sim, os sem retornos dúvida, que sem estão dúvida. vindo, sabe? É um Sem falsa propósito, demagogia, né, cara? Um propósito maior, né? Exato, é isso mesmo que você falou. Eu sinto como um propósito. E quando você encontra o teu propósito, as portas se abrem, cara. Sem E dúvida. você sente impressionante. que até hoje esse projeto ele tem ganhado vida, Fábio? Nossa, meu, é tem impressionante. chegado mais mulheres, Muito, recursos, as pessoas muito, estão... muito. Como é que a galera fica sabendo? Como é que funciona? Porque assim, vocês têm meio de divulgação, porque tem Então, nós muito boca a boca, né? Temos o Porque... Instagram, né? Que é o projeto _Kaora com K. Aham. E o outro projeto é Projeto Sair Remando. O Sair é tudo junto. E o Sair é igual a praia. HY. SAHY. Então são os dois projetos. Mas tem novidades aí, a gente está expandindo, tanto em Legal. Kaora para outros municípios, como o Sair Remando está vindo para Santos também. Que legal, A gente vai trabalhar com crianças certeza. e nós vamos estar num outro podcast para falar aqui sobre Legal. isso. Não, com certeza. Não, sem dúvida. e se você puder convidar também a gente participar. Então, o Thiago já Seria conhece bem, você sensacional. também, Sim, vocês dois sim, poderiam é. ir. Gente, e E a pode gente você... grava lá ajudar a também, gente, a gente grava gravar lá. Ia ser Vamos, muito legal. vamos Imagina combinar. outras crianças, Pegar outras depoimento mulheres. delas. Com certeza. Vocês vão pirar, Com é incrível. certeza. Depoimento, a história delas e outra, você se emociona. Não, e você com a tá no história. meio, porque assim, eu acho que às vezes a gente fica muito na nossa rotina, no meio comum. Então, às vezes, você fica reclamando. Quando você começa a reclamar Você tá muito numa da bolha, vida, às vezes, né? Que você não fala, percebe, cinema, automatismo. não sei o que lá, e problema.
sai da tua bolha. Sai. Começa Conversa com outras pessoas que não estão na sua bolha. Você vai falar, caraca, velho. Abre a mente. Tem olhar para isso, né, cara? Entendeu? Agradece mais, reclama menos, participa mais de projetos sociais, porque às vezes a gente fica, eu faço lá uma sacolinha de Natal, tudo, mas não tem projeto que eu possa participar. Será que não tem mesmo? Ou você não procura para saber? Não é verdade? É isso. Então, às vezes, esse projeto pode ser uma porta de entrada para muita gente. E outra coisa, né? A coisa mais preciosa que a gente tem é o tempo, né? E a gente doar o nosso tempo para um projeto... Tempo, a dedicação. Que saiba que a gente, principalmente, a gente pode contribuir como profissional da saúde também. Né? Existem, acho que, inúmeros projetos né, que você pode estar contribuindo... atendendo as pessoas para melhorar a alimentação deles, né? Atendendo a gente mesmo como educador físico para melhorar a saúde de alguma forma, né? Porque é muito fácil você também dar dinheiro, né? O cara fala assim, isso. Você precisa de um Pix, eu só fiz isso aqui, ó. Exatamente. Exato. Aí na tua consciência, eu tô ajudando, eu já fiz a minha parte, né? Eu acho que é isso. Você pega num projeto desse, você pega qualquer um dos projetos, você pega na mão, olha nos olhos, mostra o que você quer fazer. Cara, isso é um grande presente, você mostrar que acredita. Então, eu acho que é um convite que eu vou deixar para vocês aí. Vamos fazer eu vou te mandar mensagem para quem interessado em participar, Vamos fazer uma palestra, cara, uma palestra, para poder ir, entendeu? Fazer às vezes um dia de atendimento. Fazer uma aula com a galera. Com aquela criançada toda, mostrar até o meio do ano, nós vamos trazer as crianças para cá, porque todo ano... a gente faz um encontro de projetos. É importante, porque eu falo para eles, muito das minhas meninas, quando eu falo minhas meninas, eu tenho de 34 e tenho de 92. Não deixa de ser suas meninas. São minhas meninas, 92 anos. E eu tenho as minhas crianças, e todo ano a gente se encontra. Porque é muito interessante ter esse encontro de gerações. Você colocar na canoa as meninas que eu falo para eles tanto, né? Daquela força de vida que elas têm, daquele exemplo que elas dão. E eu falo delas para eles. Então, cara, é um momento incrível. E aí, esse ano, até o meio do ano, vai ser aqui em Santos. Eles vão vir para Santos e eu quero ver vocês. Não, com certeza a gente vai. Com certeza a gente vai estar lá. Vamos fazer. Fábio, cortando um pouco aqui, que eu acho que também pode ser o interesse das pessoas ali de casa. A gente falou que você era um engenheiro, né? Você já praticava esporte e tudo. Você saiu, você foi atleta. 500 e milhões de medalhas aí a gente teve. Qual que foi o impacto mais significante que você sente da tua vida de atleta para a tua vida hoje? O esporte ainda continua impactando a qualidade de vida? O que você sente? Assim, o que você continuou mantendo da tua visão de atleta para hoje? O esporte ele não sai mais da vida da gente, né? Porque você sente o benefício, né? É justamente a endorfina, você sente o benefício que traz para você, você não abandona mais. Então, é assim, hoje, você, lógico, eu não tenho a competição, eu não tenho aquele desafio de ficar olhando para o cronômetro, mas eu tenho... O horário de treino, então 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, eu tenho que estar lá treinando, mas você tem os seus compromissos, você tem a sua rotina. Exato, mas eu continuo colocando de madrugada, porque depois não tem desculpa de não fazer, entendeu? E que hora você vai para a água? Eu vou, geralmente, assim, 5 da manhã, 5h30. Bom, eu acordo 4 da manhã todo dia. Acordo todo dia, porque é relógio biológico. 3h40 é o horário de meditar. Mas você também tá indo dormir cedo, né? 8 horas da noite, já tô com a pantufa do Mickey, cara. Pois é, porque quando a gente acorda cedo é aqui, você tem que dormir cedo. É a minha rotina, jeito. Por isso que às vezes as pessoas falam, eu ia te convidar para o meu aniversário, mas eu sei que você não vai. Mas não vou. Cara, não tenho. E tá tudo bem. Tá tudo bem, cara. Eu gosto da madrugada porque é onde tenho as inspirações, onde eu coloco a minha cabeça no lugar, onde é o meu biorritmo, sabe, de madrugada. Se você vai praticar esporte à noite... Ninguém vai te incomodar. Não vai. Então é a hora que tô eu comigo mesmo, tô remando, eu quero remar mais forte, remo, daqui a pouco quero mergulhar, eu mergulho. Mas a atividade física ela não sai mais, porque toda a tua razão, né, de qualidade que você busca, o sentimento da endorfina, é através do esporte. É que a gente vê, né, muito atleta, por exemplo, pega o Ronaldo. Porra, o cara era uma performance absurda, aí virou empresário, aí você vê, puta barrigudo, não se cuida. Você fala, porra, mas por quê, né? Porque virou empresário, não tem mais tempo? Será que não tem mais tempo? Por que as pessoas se deixam de lado nesse momento, né? Porque não é só porque você não é mais atleta que você não tem que se cuidar. Sim. Porque eu acho que o hábito, ele continua, o teu corpo pede isso. Porque imagina, a gente não é nada, eu não sou nada. Se eu fico um dia sem treinar, eu fico...
eu não treinei, Não é, agora cara, eu é não louco consigo, agora eu vou isso. no dia seguinte. Imagina um cara que é atleta, É. que treinou, sei lá, 2, 3 horas, 4 horas, 3 vezes por Nossa. dia. Do nada para e fala, não vou mais treinar. Imagina o baque É muito mental, físico também, biológico pro corpo, né? E se a gente está falando em longevidade, cara, ele tem que estar unido, né, cara? Você tem que cuidar da tua saúde. Como é que você... Sim, sim. Nós estamos falando de vida, né? Que nem você falou agora. A maior riqueza que a gente tem é a vida. Isso eu vida. concordo plenamente. Por isso que a gente tem que blindar a cada dia, né? Uma das coisas que eu sempre faço é eu não... Lógico, a gente tem que ter hoje a saúde mental. Eu acho que é o mais importante de tudo. Você sai de casa conturbado e tudo, às vezes levanta mais cedo, cara, faz as coisas um pouco mais devagar. Com mais Não calma. sai correndo que nem um Cara, louco. e esse horário que você levanta é muito bom, né? É muito bom, porque não Porque tem não tem nada. ninguém te mandando WhatsApp, Não tem você trânsito. consegue ler, o barulho, não tem barulho na rua, não tem nada. E Isso aí você fala, nossa, mas que loucura, acordar 4 horas da manhã. Aí pensa, o que é acordar 4 horas da manhã? É você ir dormir mais cedo. Que nem você bem falou, né? Você ter a oportunidade de ver um nascer do sol. Você imagina, eu tenho essa oportunidade todo dia. Todo dia. A gente tem essa oportunidade todo dia. Então, pô, quer um benefício melhor? Eu não digo pra você que todo dia você levanta Super querendo. disposto, ai que delícia, uhul, por Não. Sabe que eu vou dizer uma coisa pra você. Sempre, a minha vida inteira, eu acordei de madrugada pra treinar e eu continuo até hoje. Toda vez eu falo, hoje eu vou me arrepender. Toda vez. E aí eu falo, É o eu melhor treino. vou, porque eu vou me arrepender, porque aí eu nunca mais vou. Entendeu? Se naquele dia que eu falar, não, hoje eu vou me arrepender. A hora que você sai da água, você fala, Aí eu caraca, falo, ainda bem que eu... não, eu vou. Porque eu sei que se eu me arrependesse, realmente eu não ia mais. Não teve um dia que eu me tem um arrependi. dia, não tem um dia, não tem um dia. Então você chega lá, quando você chega, você fala assim, como é que eu pude pensar e não vir, né? Gente, olha só. Olha essa frase, olha o que a gente acabou de falar. Um cara que por 16 anos, basicamente, foi atleta, tem 250 mil medalhas. Até hoje, às vezes, ele acorda falando que às vezes ele não quer. E é super natural. Quase né? todos os dias, hein? Quase todos os dias. O Fábio poderia ser aquele cara, bom dia, gente, olha o nascer do sol, já tomei meu café, já fiz... Mas a gente Já não... lustrei meus 478 troféus. Exato, já mostrei meu troféu, já postei aqui minha história bonita. Mas por que a gente não faz isso? Porque não é a realidade. É Então, verdade. mesmo um cara com 16 anos de histórico de atleta, ele acorda falando, cara, eu vou me arrepender. E no final a gente sabe que a gente não se arrepende. Mas o que ele fez? Ah, mas aí ele tomou a decisão. Ele tomou a decisão de realmente, beleza, deixa eu pagar pra ver. Eu vou me arrepender? Eu vou pagar pra ver. E não teve um dia que você se arrepende de fazer algo por você. E o esporte, eu acho que a gente fala, puta, meu, que merda, o que eu tô fazendo aqui e tal, e você começa. Aí, às vezes não rende. Às Não, vezes- e, cara, e muda o teu dia, né? Total. E muda o teu Tudo, dia. a realidade. Total. Às vezes você acorda, às vezes a gente acorda meio depressivo, Sim, dorme meio sim, mal, sim. um problema em casa, alguma coisa do tipo. Aí você vai treinar, você fica com aquele emaranhado. Daqui a pouco, no final da corrida, se eu te perguntar, da remada, se eu te perguntar o que você estava pensando, você vai falar, não lembro. É verdade. O emaranhado Por foi isso embora. que eu falo, é uma meditação, né? Você vai fazer um esporte endurance, seja uma corrida, seja uma remada, uma caminhada, cara, você medita. Você te medita, você te medita. Não é verdade? Você vai, você é exatamente isso. E às vezes a tua cabeça, que nem você estava falando, ela te auto-sabota, né, cara? Totalmente, Você vai. sempre. Se você não dominar isso. É melhor você ficar aqui, não faz isso, você pode se Porque o conforto machucar. é gostoso, gente. Exato. Imagina, 4 horas da manhã. Às vezes tá frio, às vezes tá chovendo, às vezes já tá mó calor. Aí você tá no ar-condicionado, deitadinho de pantufinha ali. Exato, Eu meu. vou sair, vou parar água Não, gelada, não. não vou. Puta de um desconforto. Mas a gente aprende que o desconforto é gostoso. É verdade, eu me autodesafio o tempo todo. Hoje eu vou me arrepender. E eu nunca me arrependi, quer dizer, toda vez eu levanto dizendo que aquele dia eu vou me arrepender. Nunca me arrependi, então eu vou continuar, né? Não, e assim, né? E a gente sabe, né? Os hormônios do bem-estar que o esporte ele libera, cara, são incríveis. E, inclusive, o esporte, o exercício físico, ele é uma ferramenta, né? Que muitos psiquiatras, terapeutas, eles recomendam para as pessoas que estão numa depressão, Com certeza. ansiedade, porque você vai equilibrando, de acordo com os hormônios, você vai equilibrando a medicação que a pessoa está utilizando. Que E você daqui a vai pouco, eu tenho estimulando outros no estúdio lá eu tenho inúmeros alunos. Que chegam para mim, pô, Thiago, pô, eu precisava falar com você. Tá. Então, pô, eu tô psiquiatra, tomando remédio para depressão, Olha isso, crise de cara, ansiedade. olha isso. E, cara, eu sinto que o exercício físico tá me ajudando muito, meu médico já tá diminuindo a medicação. Daqui a pouco eu tô desmamando.
E é aquele negócio. Então, você vai pra água, você vai dar uma corrida, você vai fazer o teu esporte, às vezes falando assim, caramba, podia estar me dedicando mais a um projeto lá que eu deixei encostado ali, ou caramba, hoje tá um dia feio, não sei o quê, porque tudo vai ser motivo para você não ir. Sempre. Né? Ou tá chovendo demais, ou tá muito quente, ou o trabalho tá muito pesado, ou você tá com algum problema com a família. Mas, cara, se você se deixar de lado por isso, sem você perceber, você vai entrando dentro do buraco. E aí, quando vai ver, não, aí já foi. A pessoa fica, mas daí chega, o ano que vem, não dá. Sempre colocando hoje eu tenho amigos jovens de 70 e idosos de 30, cara. É isso aí. É isso mesmo. É impressionante, isso cara. mesmo. Então a gente tem que ter, por causa disso, cara, eu tô com 63. Porra, eu vejo amigos meus de 63 desistiram, cara. Desistiram. E realmente aparentam ter 63 ou até mais, né? Não é verdade? Ali, por favor, tem 63. Então, tem um 63, então Eu assim... tenho um amigo que tem 60, parece ter 70. O Celso. Eu vou chamar ele. Depois chama ele pro podcast e fala, vamos fazer uns procedimentos Mas porque assim, é o que eu falo, a mentalidade hoje é quem manda. Cronologicamente, você tem a idade biológica, eu tenho 63 anos. Mas quem é você? O que você faz? Essa é a sua idade celular. Exatamente, sim, exatamente, é isso. Eu acho que essa questão da idade biológica e a cronológica, cara, ela faz todo sentido, elas competem, exatamente. E eu, assim, acrescentaria até fazer os exames direitinho. Sim, né? Prevenção. Se controlar na Com prevenção, certeza, porque, você tem um bom cara, acompanha. acompanhamento. Não adianta só você entrar no esporte se você não tiver uma nutrição, se você não tiver acompanhamento dos exercícios que você está fazendo. Exato. Você pode se machucar, você pode, às vezes, escutar. Hoje, o que mais escuta é o que deve comer, o que não deve comer. Aí você fala, pô, Aí peraí. você tira tudo. Não é Aí o cara tá verdade? praticando esporte e para de comer carboidrato. Irmão, Que como é que você isso, quer treinar cara? sem carboidrato? Não é? É teu combustível. Porque escutou, mas sem fundamento. Porque hoje, nessa globalização, tem uma coisa punk também, né? Porque você recebe informações total. absurdas, sem fundamento, sem propriedade. Então, procura um bom profissional para você poder fazer atividade com segurança, para ter longevidade, né? Isso que é o fundamental. Fábio, pra gente encerrar aqui, o que hoje é sucesso pra você? Hoje é eu poder estar... Eu acho que a minha vida toda eu quis colocar as pessoas para remar, né? Você é testemunha disso. Tudo que eu fiz é para colocar as pessoas para remar. E eu não sabia direito o que era. Apenas eu queria que as pessoas remassem porque é uma coisa bacana, um bem-estar, né? Hoje, eu me considero um cara muito realizado, porque eu descobri exatamente um motivo, né? Eu tenho hoje um propósito, né? Que é justamente colocar tudo isso que eu aprendi, o esporte que nasceu comigo, que eu sou louco por ele, para as pessoas, né? Como uma ferramenta de transformação. Eu acho que o que eu tenho, o que eu sei, é isso que eu sei fazer. Então, quanto mais eu conseguir propagar isso tudo e poder multiplicar esse número de pessoas, isso para mim é realização hoje, né? Então eu estou muito feliz de a gente poder ter começado em 2016. A gente começou com uma ideia, de repente teve conteúdo, e quando você consegue sentir o benefício da entrega disso, o resultado que está dando nas pessoas, e uma coisa que se você falasse para mim que eu ia ter esse resultado lá atrás, não, mas foi acontecendo. Aí que você entende mesmo que você descobriu o teu propósito. Eu acho que todo mundo tem que buscar isso, né? Buscar o esporte. Eu acho que o esporte, não existe aquela pessoa que não tem aptidão para o esporte. Eu fui filho de campeão brasileiro de natação. Meu pai e minha mãe se conheceram com 13 anos. Sexta-feira fizeram 64 anos de casado, mais 7 de namoro, comemoraram 71 anos. E se conheceram na piscina com esporte. Com 13 anos eles começaram a namorar. E a minha vida foi, lógico, muito incentivada para o esporte por causa deles. Meu pai sempre foi o meu amigo mais louco, que me colocava nas costas, ia fazer travessia nadando. Então, na época, ele queria o quê? Que eu fizesse natação. Com certeza. Mas não era o que eu queria. Então, eu não fui bem. E eu descobri a canoagem e me dei bem. Então, isso prova que não existe você dizer que eu não tenho aptidão para o esporte. O que você não teve é a oportunidade de escolher o esporte certo.
Exatamente. Então, quando, na época, meu pai falava, pô, você faz isso, diz isso, faz isso, fazia o meu bullying comigo, tal, você não dá certo em nada. Você estava se descobrindo. Exato. Hoje eu digo isso, eu digo o seguinte, entra no esporte, viu que sai, faz outro, sai, faz outro, sai, faz outro. Até você se encontrar. Até você se encontrar aquele esporte que brilhe os teus olhos e te motive. Então, busque, não entre naquela que eu não tem esporte que eu me adapte. Tem sim. Falta você encontrar. Então, hoje eu acho que todas as pessoas que eu incentivo, todas as pessoas que a gente começa a colocar no esporte, que amam o esporte, a gente consegue mudar a vida delas. Eu quero continuar fazendo isso aí durante muitos e muitos anos, se Deus quiser. Vai deixar um legado, né? Ele fez a definição do que é literalmente começar do zero, né? Começar do zero. Porque ele tirou uma ideia do zero, ele começou tudo do zero, então trazer a canoa para o Brasil, ser atleta, foi tudo do zero, não foi nada tipo programado, né? Então essa é a maior definição que vocês podem ter sobre literalmente começar do zero e uma história de sucesso. Tudo que o Fábio se propôs a fazer, a literalmente começar do zero, ele teve sucesso. E assim, é muito engraçado, porque tem muita gente que pensa que precisa ter o cenário perfeito para começar. Eu vou esperar, idealiza muito as coisas. Quanto mais tu espera, exato. Na verdade não deixa de ser você tem que seguir a tua intuição, Exato, tem que seguir a tua vontade, né, cara? E no meio do caminho você vai adaptando as coisas que precisam ser adaptadas, você vai pensando em estratégias melhor para você. Você vai tomar um tombo, você vai falar, meu Deus, você vai voltar, eu faço agora? exato. Recalcula a rota. Sabe o que eu escuto muito? Tipo assim, eu preciso emagrecer para fazer esporte. Exato. Escuta muito isso. Começa, gente. Cara, começa e você vai se estimular a fazer esporte. Emagrecer. Eu não me dou bem com a academia. Começa a fazer uma modalidade, você vai sentir falta de fazer, não é verdade? Exato. Você trabalha canoagem, movimento repetitivo. Uma coisa puxa a outra. Você tem que fazer, Exatamente, tem que ter isso. exato. Então, eu acho isso, tem que começar. Começa de alguma forma, cara. É isso aí. E para vocês que estão aí, lembra, não existe cenário perfeito para começar. Nunca vai existir. Então, já que a gente está falando de começar do zero, de inicia. Foi o que o Fábio falou. Começou uma atividade, começou, sei lá, uma programação de treino, começou a ir caminhar, não gostou, não se adaptou, Troca, muda, sai. entendeu? Mas eu ainda aconselho vocês a remarem. Né? Eu também acho. Vocês têm que Acho que Comprar pelo menos uma experiência. A gente Vamos só pode pra falar água. que a gente não gosta quando a gente testou. Exatamente, No caso do esporte, exatamente. de comida. Eu não gosto de Eu chocolate. acho Você que já comeu, remar né? não tem como não gostar. Eu também acho. Eu Então também fica o acho. convite pra você. A gente vai Eu deixar acho o que remar ainda é o melhor contato. esporte. Puxando a sardinha pro lado dele. A gente vai deixar o contato da Canoa Brasil. Quem Bacana. quiser remar, quem quiser contatar o Fábio, perguntar, Fábio, mas eu tenho isso, Fábio, mas eu tenho À aquilo. vontade, à vontade. Falem com o Fábio, Fazer falem também com a gente, manda um comentário aqui falando, eu tenho tal coisa, a gente pergunta pro Fábio também. Fazer aula Mas experimental. Fazer aula uma experimental. Vocês têm essa oportunidade. Então, assim, a gente já listou diversos motivos pra começar a fazer, né, Thiago? Começar a remar. Pra começar. Puta, vai falar da remada agora o dia inteiro. Mas acho que é isso, né, Thiagão? É isso. Gente, adorei. Vocês são Obrigada, sensacionais, Fábio. meu. Fábio, muito obrigado, bom. viu? Foi muito bom. Muito bom, estar aqui com gostei você. muito. Muito bom, legal mesmo, viu? Gente, fica aí o convite e chega, né? A gente já falou muito, já passou aqui do tempo, o menino já tá até reclamando. Fica pro próximo episódio que vai ser bem bacana. Tchau, tchau. Valeu, galera.